o lance mais incrível de 18 lendas do futebol, do canal Eurofute. Galera, se inscreve no canal, deixa o like e se quiser participar da nossa live ao vivo, estamos ao vivo na Kick, todos os dias às 19h30, beleza? Vamos para o vídeo. Quando a gente pensa nos maiores craques do futebol, a gente lembra de grandes momentos que eles protagonizaram. Um belíssimo gol, um drible que ficou na história, uma defesa difícil de acreditar. Mas e se a gente tivesse que escolher apenas um? Qual que é o momento mais incrível da carreira de cada craque? O Neymar tá de volta no Santos agora e apesar dele ter jogado muito no Barcelona e também em grande parte da passagem dele no PSG, não tem como seu momento mais incrível na carreira ser outro, a não ser aquele golaço pelo Santos contra o Flamengo de Ronaldinho. Aquele jogo absolutamente histórico que acabou 5-4, em que ele meteu até meio que uma assistência de puxeta, uma bicicleta caída no chão ali, surgiu o momento mais incrível do Neymar. O golaço vencedor do prêmio Puskás, arrastando metade do time do Flamengo, dando um drible espetacular e difícil de entender. E esse ano agora ele quase refez esse gol na Vila agora recentemente. Que dava um gostinho do que seria a carreira dele, pelo menos na questão do cara ser mágico, né, ser diferente. E já que estamos na Vila Belmiro, não tem como não falar do rei do futebol. O Pelé teve uma carreira inteira recheada de momentos incríveis e não à toa teve presente nas maiores conquistas do Santos e da seleção. E teve vários lances geniais que ele protagonizou, inclusive gols que ele não fez e que marcaram a história e que são conhecidos no mundo inteiro. Mas talvez seria loucura a gente não eleger aquele gol que ele marcou na final da Copa de 58 contra a Suécia como o mais memorável da carreira. O cara tinha 17 anos de idade, tava numa final de Copa do Mundo. Ele era brabo demais. Simplesmente chapelou o adversário e fez uma finalização absurda sem deixar a bola cair. Ainda por cima garantindo o primeiro título mundial. Esse gol de Pelé pra mim é um dos mais bonitos. Um dos caras com o maior número de momentos incríveis na história do futebol, mas esse aí certamente é difícil de superar, né? Falando em Pelé, a gente aproveita para ir lá para outra extremidade do campo e citar o momento mais incrível do goleiraço inglês Gordon Banks, que foi protagonizado justamente contra o rei. Era a fase de grupos da Copa de 70 e a Inglaterra, que chegava como atual campeã mundial, enfrentava o Brasil. A partida tava ali no 0 a 0 quando o Pelé recebeu um cruzamento pela direita e subiu mais alto que a zaga inglesa, acertou em cheio o cabeceio como ele queria, onde ele queria e já se preparava para comemorar. Até que, feito um fantasma azul, nas palavras do próprio Rei Pelé, o goleirão Gordon Banks mergulhou em direção à pelota e milagrosamente evitou o tento do rei. Caramba, que defesaça, bicho. Que acabou sendo apelidada de a maior defesa da história das Copas. Então não é difícil entender por que é a mais incrível da carreira do Banks. Fez jus, viu? Fez jus. Uma época pré-Dibu, né? E se a gente tava falando do rei, agora a gente passa pro El Pibe de Ouro, Diego Maradona, que assim como o Pelé também tem uma pá de lances memoráveis. E a gente provavelmente poderia elencar o momento de La Mano de Dios, de quando ele trapaceou e marcou um gol de mão, né, um dos mais icônicos da história do futebol contra a Inglaterra. Só que nesse vídeo a gente não tá tentando buscar o momento mais marcante necessariamente, mas sim o momento mais incrível, os lances mais de gênio assim, né? E por sorte nossa, no mesmo jogo que ele meteu o gol de mão contra a Inglaterra, ele também teve seu momento mais de Maradona. Porque simplesmente foi nessa partida em que ele meteu aquele gol destruiu basicamente o time da Inglaterra inteiro. Destruiu. Ele recebe no meio campo, sai correndo e tirando de todo mundo que tentou acertar a sua canela, tirando do goleiro também. E marcando aí é o que talvez gol que o Messi também fez, né? Parecido, lá pelo Barcelona. Da história do futebol. E avançando algumas décadas no tempo, inspirado nesse baita lance do Diego Maradona aí, né? Vou falar. O sucessor natural dele na Argentina também resolveu aprontar a sua. Porque quando o Messi tinha 19 anos, ele driblou o time inteiro do Getafe igual, pô. em 2007 pela Copa do Mundo. Incrível esse cara. Ainda guardou o gol de uma maneira que lembrou quase que uma Parece cópia combinado. de carbono desse gol do Maradona contra a Inglaterra. As similaridades são assustadoras e aquele gol ficou muito marcado porque dava um cartão de visitas para quem quer que não tivesse ouvido falar do Messi ainda, né? Naquele momento certamente ouviu. E é interessante porque na época esse lance, até pela similaridade, né, foi visto como um gol à la Maradona. E aí com o passar do tempo e com vários outros lances parecidos, a gente percebeu que na verdade era só um gol de Messi mesmo, né?
E é bom ressaltar que o Messi, como vários dos gênios que a Verdade. gente vai falar nesse vídeo aqui, tem diversos momentos incríveis e que vai depender um pouco da opinião de cada um, de qual que é o lance mais incrível, né? Mas um que também vem à memória muito rapidamente é quando ele simplesmente desplugou o Boateng da Matrix e depois encobriu o Neuer como Boateng se fosse caiu goleiro de igual pelada, um cara. saco Aquilo de ali foi merda, meu irmão. Cê é inacreditável. louco. E se puxar o livro de regras do Eurão, você já sabe, né? Falou de Messi, tem que falar de Cristiano. E o Robozão, como os demais, obviamente, poderia entrar aqui por vários momentos espetaculares Papai do Cris. campo. Teve aquela cabeçada absurda contra a Sampdoria, por exemplo. Mas não adianta, quando a gente pensa num único lance protagonizado pelo É o gol de CR7, bike, é o gol de bike, é o gol de bem bike. provável que a maioria de nós escolheria o quê? O Aquela gol de bike. bicicleta contra a Juventus de Buffon. O cara levantou a perna a 2 metros e 38 centímetros de altura, fez o movimento com uma plasticidade ímpar, sem aquela de, é puxeta, é bicicleta. Não, uma bicicleta como mando manual. E ainda indiretamente, aquele gol Rapaz, foi espetacular tão essa icônico bicicleta do que Cristiano foi Ronaldo. aplaudido pela torcida adversária, e esses aplausos contaram para depois ele escolher a Juventus como seu destino após a saída do Real Madrid, justamente por ter sido reverenciado pela torcida depois dessa obra-prima magnífica. Aí, tá vendo como é Por falar importante em obras-primas magníficas, reconhecer um cara que era o especialista tão nisso craque é o Zlatan adversário, pô? Ibrahimovic, um jogador que tirava lances geniais da cartola. que Caramba, até hoje golpe de a gente não karatê vê ninguém na fazer bola. igual. E uma coisa que ele fez que talvez seja única é unir dois lances que pareciam antagônicos: um golaço de bike e um tiro de longa distância. Antes do Ibrahimovic, era até difícil pensar como que isso poderia se encaixar num lance só, mas ele conseguiu. Num jogo insano contra a Inglaterra, o goleirão inglês saiu pra tirar a bola de cabeça e o Ibra ficou só esperando. E sem deixar ela cair, deu uma bicicleta a 27 metros de distância, marcando o que com certeza é um dos gols mais improváveis de toda a história desse esporte. O laço Já que a gente tá danado. falando de bike, podemos falar do Rivaldo. Rivaldo. Quando ele jogava pelo Barcelona, ele meteu essa pintura pra cima do Valência na última rodada da La Liga, temporada 2000-2001, aos 87 minutos de jogo, para garantir não só a vitória culé por 3-2, sendo que ele marcou todos os gols do Barça, mas também uma vaguinha na Champions da temporada seguinte, ultrapassando o próprio Valência na tabela. Essa bicicleta não só foi linda e com um movimento perfeito, como ela foi de fora da área e garantiu uma atuação histórica para o Rivaldo e um resultado absolutamente importante para o Barcelona. Outro momento incrível do Rivaldo, ele fez sem tocar na bola, quando ele faz aquele corta-luz que permitiu ao Ronaldo Fenômeno guardar o 2-0. Gol. E já que estamos nessa, vamos falar do Ronaldo Fenômeno. E assim, cara, vários caras aqui tem muitos momentos incríveis e que é difícil escolher um só, pra ser bem sincero, né? Então esse próprio gol do Ronaldo aí na Copa de 2002, ele é bem marcante, apesar da finalização não ter sido a coisa mais espetacular de todos os tempos, né? Plasticamente ele tem outros lances que são ainda mais incríveis, por exemplo, aquele contra o Santos, quando ele volta pro Brasil, Laço. bem fora do auge, mas ainda assim é um negócio inacreditável, e vão ter outros na memória. Pra mim, o gol mais bonito dele pelo Corinthians foi esse aí. Seja aquele pelo Esse aí é esculhambação Costela, contra o quando Santos. ele pega a bola no meio campo e vai avançando e driblando todo mundo, a bola parecia que tava grudada nos pés dele e que não importa o quanto os caras puxassem a camisa e tentassem fazer falta, ele conseguia escapar de todos. E o único momento que não foi tão lindo nesse gol foi justamente a finalização, com o Ronaldo mais de lado e meio que caindo, mas o restante foi simplesmente espetacular. De Ronaldo pra Ronaldinho, aí é brincadeira a quantidade de momentos incríveis que ele tem, né? Daquelas faltas safadas por baixo da barreira, aquele gol sambadinha que ele meteu contra o Chelsea. Mas não tem como não voltar pra mesmíssima... Gol contra a Inglaterra. Pro jogo das quartas de final diante da Inglaterra. Um jogo que tava muito Golaço, complicado, top, que top. o Ronaldinho conseguiu resolver com algo completamente improvável. E, que E o homem só disse, ele viu? viu Ele que quis fazer isso já. poderia acontecer. A falta era Ele já lá no disse. meio do campo, muito longe do gol. E quando todos esperavam um cruzamento na área, literalmente estavam todos posicionados pra isso. Talvez até o Ronaldinho esperava, né? Ele manda a pelota diretamente pro gol, no ângulo, fazendo uma curva por cima do goleiro, que não conseguiu reajustar o seu posicionamento a tempo e morreu com a bola lá no fundo das redes. Já perguntaram 1 trilhão de vezes pro Ronaldinho se foi sem querer ou se ele teve a intenção. Onde quer que eu passe, todo mundo pergunta, né, se eu queria cruzar, se eu queria chutar no gol, então... Mas ele deu uma entrevista
deixando claro que sim, ele estudou o posicionamento do goleiro, sabia que ele ficava adiantado e tentou de propósito. Aí se você acredita nele ou não, vai de cada um, mas acho que no final das contas tanto importa, porque acabou que essa Copa resultou no Penta. Então certamente foi um dos momentos mais incríveis, se não o mais incrível da Ele carreira quis, dele. Ronaldinho bota a bola onde ele quer, pô. Também é incrível quando você tá assistindo aqui o canal e apoia o nosso trabalho, deixando seu aí, like ó. e o seu comentário, porque ajuda muito o Eurão. Faz o mesmo aí, ó. Além de se inscrever no do Aerofood aí, no meu também. O Canarinha tinha talentos absurdos no começo do século, né? O próximo item da lista também é Brazuca, mas diferente dos demais, atuava, teoricamente pelo menos, na defesa, né? Eu falo teoricamente porque todo mundo que jogou Winning Eleven nas antigas colocava o Roberto Carlos como atacante e sabe do que também já fez muito isso no joguinho, né? Mas na vida real ele tinha uma batida na bola que era tão boa quanto no videogame. Uma força descomunal, cavalar, uma técnica apuradíssima que poucos jogadores conseguiram repetir na história. E Roberto Carlos colecionou grandes lances nos gramados, mas é impossível escolher qualquer outro petardo que não seja aquele que ele deixou contra a França em 97. Foi uma paulada de 35 metros de distância, com uma curva tão inacreditável que parece de alguma maneira desafiar. A bola saiu do estádio e entrou no gol. Aquela bola pingo de leite que a gente bateu o baba quando era moleque, pô. Curva que o Roberto Carlos colocou na redonda. A bola saiu lá fora do estádio, bateu no poste, bateu na... Imagina você fazer um lance a casa do cacete e voltou e entrou. Passam anos estudando pra entender o que aconteceu. E falando de França, vamos falar de um francês, o Zidane, que é um cara que também teve alguns momentos grandiosos, inclusive pra cima do Brasil na sua carreira, né? Isso pra não falar naquele incidente da final da Copa de 2006, mas provavelmente o lance individual mais incrível da carreira. O gol contra o Leverkusen. Junto com o Roberto Carlos, quando eles atuavam juntos pelo Real Madrid e estavam na final da Champions League de 2002 contra o Bayer Leverkusen. Foi ali que o Roberto cruzou pro Zidane, uma bola que veio bem alta, e aí ele simplesmente meteu um voleio espetacular sem deixar a bola cair, fazendo um dos gols mais lindos da história da Liga dos Campeões, e que de quebra garantiu o título pro Real Madrid e o trivice de 2002 pro Bayer Leverkusen. De um cara gelado com a pelota nos pés, a gente vai pra outro pra falar do... O Bala que jogou no Leverkusen, agora é o que eu tô sabendo. Um dos nomes mais importantes do Arsenal, invencível. Lembrava não disso. No futebol europeu no começo dos anos 2000, não é à toa que ele foi chamado de Iceman, o homem gelado, justamente pela frieza que ele tinha ao definir uma jogada e pela técnica absurda que ele tinha dentro de campo, né? Inclusive, se você for ver os gols da carreira do Bergkamp, ele não era o cara que marcava tantos assim, mas geralmente eram lindos. E o mais bonito dele certamente qualidade mesmo. 2002. Dominou a bola ali e botou pra tupir, pô. Estava no Newcastle pela Premier League e logo aos 11 minutos o Bergkamp recebeu a bola na entrada da área, só que ela veio um pouquinho atrás. E aí do nada, no improviso completo, ele simplesmente de canhota deu um drible da vaca de costas no jogador adversário. Espetacular esse gol. Que se eu for tentar repetir, certamente eu vou cair no chão, capaz de me machucar. Mas ele não só fez com elegância, como se tu for ver frame a frame, não foi sem querer. Ele toca e já vai girando, sabendo exatamente o que ele tinha feito com a pelota. Espetacular. É pra quem sabe isso aí. Pra quem sabe muito. O mais Bergkamp possível. O Bergkamp começou a carreira profissional dele no Ajax e um dos primeiros treinadores que ele teve foi justamente o próximo cara da lista aqui, que é o Johan Cruyff. O Cruyff também tem momentos brilhantes protagonizados ali dentro das quatro linhas. Cruyffudo! Ele escolheu um jogo da Copa de 74 entre a Holanda e a Suécia, que foi quando o capitão da Laranja Mecânica na época recebeu um passe na direita, só que o zagueirão sueco já estava colado nele, né? E aí quando o mais natural talvez fosse o Cruyff simplesmente recuar ou dar um drible mais de corpo, mais previsível, né? Ele simplesmente passou a pelota por trás do próprio pé de apoio e antes mesmo que o defensor se recuperasse, ele já tinha seguido viagem e apresentado para o mundo todo um drible tão marcante que ganhou até o seu nome, Cruyff Turn, ou o giro do Cruyff, com o detalhe de que o Cruyff chegou a dizer que aquilo não tinha sido treinado antes não, e que na hora ele só fez o que tinha que fazer, improvisou mesmo e acabou marcando a história, né? Plasticamente, esse lance não é tão lindo quanto uma bela pedalada ou um gol de bicicleta perfeito, mas eu acho que ele representa perfeitamente aquela filosofia do Cruyff quando ele disse que jogar futebol é muito simples, mas jogar futebol simples é a coisa mais difícil que existe. O Cruyff foi um ícone do Barça e a gente vai direto para outro que é o Iniesta. Não é todo mundo que consegue, né? Tem momentos incríveis, como por exemplo, um jogo que ficou marcado em seu nome por causa de um gol no finalzinho, que é o famoso Iniestaço. Mas a gente vai falar aqui de um momento dele não pelo Barça, e sim pela Espanha,
No auge do tic-tac espanhol, o meio-campo pra frente daquela seleção era simplesmente um absurdo. E foi justamente do lado desses caras que Dom Andrés Iniesta conseguiu deixar o seu nome na história e guardar o momento mais incrível da sua carreira. Foi justamente na decisão contra a Holanda, na Copa do Mundo de 2010, quando o resultado poderia ter sido pra qualquer um dos dois lados, se não fosse o El Mago aparecendo pra decidir pra Fúria. Ele dominou uma bola do Fábregas na entrada da área, faltando 4 minutinhos pro fim da prorrogação, e sentou a patada para vencer o goleirão Stekelenburg, tornar a Espanha campeã pela primeira vez na história, consagrar a geração do tic-tac para sempre e assinar de vez o seu nome como um dos maiores da Fúria. Apesar desse vice contra a Espanha, a Holanda também tem uma grande conquista no currículo e muito por conta do cracaço holandês Van Basten. Em 1988, o Esquadrão Laranja contava com caras lendários como o Rijka, o Koeman e o Gullit, e eles chegaram à final da Eurocopa para enfrentar a União Soviética. E ainda no primeiro tempo, o camisa 10 holandês, o Gullit, abriu o placar, mas foi aos 9 que o cracaço Van Basten marcou o que seria o momento mais incrível da sua carreira, aproveitando um cruzamento que viajou a grande área todinha. Ele ajeitou o corpo e, completamente sem ângulo, acertou um voleio fulminante na pelota, pegando na cara da redonda, para marcar um dos gols mais bonitos da história do futebol europeu. Um lance de gênio que combinou técnica perfeita com uma potência absurda. Para ficar ainda melhor, consolidou o primeiro e até hoje único grande título da história dos Países Baixos. E já que a gente falou de Van Basten, podemos falar do Bale, né, que tem uma grande coincidência aí com o Van Basten, que é o fato dos dois terem sido jogadores de futebol. E ao falar do Gareth Bale, um lance icônico imediatamente salta à mente de todos, que é aquele gol contra o Liverpool na final da Champions, né, vindo do banco, quando ele mandou aquela bicicleta perfeita. Só que talvez o mais incrível da carreira dele foi um El Clássico sem Cristiano Ronaldo, quando ele assumiu o protagonismo e deu aquela arrancada absurda pra cima do Bartra, do Barcelona. Ele simplesmente sai atrás e consegue com uma velocidade absurda e uma potência mas na moral mesmo, tinha na época deixar o Bartra pelo amor de Deus, tava com os pés amarrados, pô. O cara foi lá no banco de reserva, bebeu água, tomou uma água, deixou o copo lá, voltou e pegou a bola na frente do Bartra ainda, pô. Fazendo o Real Madrid levantar a taça pra cima do maior rival no estilo. Com os pés amarrados. Uma frase marcante sobre esse gol foi uma que o grande comentarista Mauro Betting usou pra descrever o ultraje que o galês cometeu naquele dia. Ele recebeu 2 multas naquele jogo, uma por excesso de velocidade e a outra por trafegar no acostamento. E por falar em infração de trânsito, agora a gente fecha com uma colisão, uma batida. Exatamente, e o cara responsável por esse acidente foi o Kaká. O brasileiro teve o grande momento da sua carreira naquela temporada 2006-2007, quando o Milan tinha ele como protagonista, e enfrentando o Manchester United de Cristiano Ronaldo pela ida das semifinais no Old Trafford, o Milan tinha saído atrás do placar, mas tinha conseguido empatar com o próprio Kaká ainda no primeiro tempo. Foi aí que, com o placar igualado, aí Kaká voava abaixo. Na etapa inicial, o apelido do lendário estádio de Teatro dos Sonhos se fez justificado. O que o Kaká fez parece que não pertence à realidade, e sim da imaginação de um jovem no seu quarto pensando em algo mirabolante que poderia acontecer num jogo. Quando a bola chega pra ele na ponta esquerda, ele deixa o primeiro defensor do United comendo poeira. Depois, quando o segundo chega, era o Heinz, ele chapela o camarada. Chapéu, tome. Depois, tanto o Heinz, que tinha sido chapelado, quanto o Evra vem correndo pra bola, pra acabar parar o Kaká de qualquer jeito. Lascar com os caras, ele bota os caras pra se bater, pô. Num lance de os caras pra se bater, pô. Dá um strike no seu companheiro. Os dois defensores do Manchester United colidiram tal qual 2 locomotivas indo em direção uma à outra. O Kaká saindo livre, leve e solto na cara do Van der Sar, que era um goleiraço, mas que não foi capaz de defender a tacada de sinuca que o brasileiro deu no final das contas. Kaká só tome. Esse gol não só ajudou a botar o Milan na final e depois vencer o torneio, como também foi importante pro Kaká ser artilheiro daquela edição da Champions e desbancou todo mundo, melhor do mundo. De Ouro de 2007, superando os novinhos Ronaldo e Messi no pódio. Num gol incrível que deve ter sido um dos mais prazerosos de se marcar da história do futebol. Como eu disse, é muito difícil escolher apenas um momento incrível de cada um desses caras que jogaram um absurdo, né? Mas se você gostou desse vídeo, talvez goste também desse outro que tá aparecendo na tela, em que a gente mostra vários jogadores e eu digo a primeira coisa que vem na minha cabeça quando eu penso em cada um deles, beleza? É bem divertido, vale a pena assistir.